Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de costura e hoje a gente vai aprender a como passar a linha na máquina de costura reta industrial. Primeiro, coloque a linha no porta-fios. É importante que o porta-fios fique alinhado com o guia de fios que fica acima do cone de linha. Então, passe a linha de trás para frente. Na sequência, leve a linha até o guia de fios que está posicionado em cima do cabeçote da máquina reta. Veja com mais detalhes. A próxima fase é levar a linha até o guia de linha que antecede o primeiro tensor. Esta linha deve ser passada em forma de aspiral. O movimento seguinte é passar a linha por entre os discos de tensão do primeiro tensor. Esse tensor ele é responsável por controlar a sobra de linha após o corte automático da máquina. A próxima fase é passar essa linha no guia fios, que fica logo abaixo do tensor. E na sequência, essa linha deve ser levada ao tensor principal da máquina. Certifique-se que essa linha vai ficar acomodada dentro dos discos de tensão. Ela não pode ficar de forma superficial. E logo em seguida, assim que ela sair do tensor de linha, ela deve ser passada por cima do gancho oscilante e por baixo do gancho fixo. Na sequência, prenda a linha com o dedo indicador de uma das mãos e passe a linha por dentro do gancho do guia-fios com a outra mão. Veja novamente. A próxima etapa é passar a linha por dentro do estica-fios. E na sequência, desça com essa linha até o próximo gancho do guia-fios. Para facilitar, segure a linha com as duas mãos e passe pelo gancho. Na sequência, essa linha deve descer até o gancho que está preso à barra da agulha. E em seguida, essa linha será passada no último guia de fios que antecede a agulha. E por fim, a linha deve ser passada na agulha de fora para dentro. Bom, após aprender a passar a linha superior da máquina reta industrial, agora eu vou ensinar vocês a passarem a linha inferior. E começamos esse processo aprendendo. Iniciamos esse processo inserindo a linha no suporte de linha e depois passando a linha de trás para frente no guia de fios que está acima do cone de linhas. Leve essa linha até o guia de fios que está preso ao cabeçote da máquina e nele passe a linha em forma de aspiral, de trás para frente. Na sequência, leve a linha até o guia de fios que antecede o tensor que está preso ao cabeçote da máquina. Em seguida, passe a linha por entre os discos de tensão deste tensor. Para facilitar, prenda a linha um pouquinho antes e force a passagem da linha por entre os discos. Leve a linha até o enchedor de bobina e coloque uma margem de linha com sobra, aproximadamente uns 10 centímetros. Coloque a bobina no enchedor de bobina e leve a linha até a bobina. Deixe uns 10 centímetros de sobra após a posição da bobina e esses 10 centímetros você vai enrolar na bobina e logo na sequência vai acionar a alavanca do enchedor de bobina. Levante o calcador
utilizando a alavanca manual do calcador para que ele fique suspenso, retire a linha da agulha e a mantenha presa na sua mão. Na sequência, ligue a máquina e acelere para que o enchedor de bobina rotacione, gire a bobina e vá enrolando a linha na bobina. Quando a bobina estiver cheia, o enchedor de bobina irá desarmar. Nesse momento, você vai retirar a bobina do enchedor de bobina e cortar a linha na navalha que está presa no cabeçote da máquina. Com a bobina cheia, o próximo passo é colocar a bobina na caixa de bobina. Mas para isso é fundamental que você conheça as partes da caixa de bobina. E vamos começar falando sobre a mola interna da caixa de bobina. Ela serve para estabilizar a rotação da bobina. A outra parte é o pino central da caixa de bobina. Ele serve para encaixar a bobina para que ela possa girar no seu próprio eixo. Outra parte importante é a lingueta da caixa de bobina. A lingueta ela controla a trava da caixa de bobina para que a bobina não saia de dentro da caixa. A outra questão é que essa trava ela serve para prender a caixa de bobina dentro da lançadeira. Então, para retirar a caixa de bobina de dentro da lançadeira, a gente puxa a lingueta, a bobina fica presa dentro da caixa de bobina e aí você consegue tirar de dentro da lançadeira a caixa de bobina juntamente com a bobina. Seguindo com a explicação, a gente tem o corte. O corte é a abertura por onde a linha vai passar para chegar à mola de tensão da caixa de bobina. Essa mola ela é presa por 2 parafusos. O parafuso menor ele auxilia a manter a mola no lugar. Já o parafuso maior ele tem a função de regular a pressão na linha inferior. Então, a regulagem de tensão da linha inferior é feita por meio da rotação sutil desse parafuso maior. Quando eu falo sutil, é movimentos mínimos para a direita ou para a esquerda, a depender se é para soltar ou prender mais a linha. Por fim, a falha na caixa da bobina, que permite que a agulha leve a linha superior até a linha inferior da bobina. Passando para a última etapa, eu vou ensinar como colocar a bobina dentro da caixa de bobina. Então, primeiro, posicione a caixa de bobina com a falha para cima. Coloque a bobina dentro da caixa de bobina, puxe a linha e verifique se a bobina está rodando no sentido horário. Com o polegar, aperte a bobina para travar sua rotação dentro da caixa de bobina. Com a bobina travada, passe a linha por entre o corte, raspe a linha na parede da caixa de bobina e por debaixo da mola e leve a linha até a ponta da mola. Pessoal, e vai uma dica para vocês. Nunca force a mola da caixa de bobina para não desregular. Se vocês ficarem forçando com a linha a mola da caixa de bobina, ela vai perder a sua pressão e vocês não conseguirão fazer a regulagem de tensão da linha inferior. Mantenha a falha da caixa de bobina para cima e a leve nessa posição até a lançadeira. E por fim, chegamos à última etapa da passagem de linha numa máquina de costura reta industrial. Vou ensinar a como colocar a caixa de bobina dentro da lançadeira. Essa é a lançadeira da máquina de costura reta industrial. Perceba que a caixa de bobina ela possui uma trava que vai encaixar no local indicado na lançadeira.
Já a falha na caixa de bobina deve ser posicionada para o lado da serrilha, pois essa falha é o espaço exato para que a agulha leve a linha até a ponta da lançadeira. Segure a caixa de bobina com a linha para trás dos dedos. Posicione a caixa de bobina com a trava e com a falha alinhada nos seus respectivos lugares na lançadeira e aperte a caixa de bobina até ouvir um clique. Veja que a trava da caixa de bobina encaixa perfeitamente na lançadeira, assim como a sua falha fica virada para o lado da serrilha. Para extrair a caixa de bobina, basta puxar e segurar firmemente a lingueta. E então puxar a caixa de bobina para fora da lançadeira. Veja. E assim terminamos mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham aproveitado o conteúdo desse vídeo.